Abordaremos nessa aula de hoje o tema licitações, tema polêmico e bastante controvertido na área de direito público. Dentre as várias polêmicas existentes na área do direito administrativo, licitação é o que se sobressai na atualidade. Basta ver as várias citações na imprensa escrita, falada, televisiva, a respeito da matéria. O tempo para uma explanação sobre licitação demandaria várias horas. Nós abordaremos aqui hoje aspectos gerais de licitação, com noções introdutórias, o dever de licitar, exceções, questões de fase interna, fase externa, modalidades, dando apenas uma visão geral, pois seria impossível esgotar todo o tema em tão curto espaço de tempo. O Estado, em suas várias atribuições de prestação de serviço público à comunidade, para alcançar o seu objetivo maior, que é o do interesse coletivo, se encontra em várias oportunidades com a necessidade de contratar obras, serviços, fornecimento, alienação, concessão, permissão. A regra geral imposta pela nossa Constituição Federal é o dever de licitar. A nossa Constituição Federal de 1988, em 4 oportunidades, fala sobre licitação. No primeiro momento, no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, dá a competência à União para legislar sobre normas gerais de licitação. Eis aí a primeira polêmica da matéria, pois o governo federal, ao editar a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, não se limitou a tratar de normas gerais, adentrando a peculiaridades e especificidades que dificultam sobremaneira licitar no Brasil. Normas gerais, em sentido genérico, seria traçar um roteiro básico para o qual todos teriam, dentre os órgãos públicos que têm o dever de licitar, a obrigatoriedade de se restringir e acatar essas normatizações gerais. Quais sejam? Uma estrutura básica, um roteiro básico a se seguir. Porém, na ânsia do legislador federal em abraçar toda a legislação a seu comando, adentrou em situações não inerentes à licitação propriamente dita. Assim, a competência residual que teriam Estados-membros, municípios, Distrito Federal, órgãos da administração direta e indireta para legislar sobre as suas peculiaridades regionais num país continental como é o nosso, foram usurpadas pelo legislador federal. Essa é a primeira polêmica surgida com a questão da competência de normas gerais de licitação para a União. No caso, em epígrafe, não é impossível, não há possibilidade, a vedação de que se legisle sobre peculiaridades. Mas como não se pode a legislação infraconstitucional, a legislação dos Estados-membros, dos municípios, se opor à legislação federal, da competência da União, normalmente a legislação a ser seguida por todos os entes da Federação é a Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Essa lei, apesar de dizer que trata da regulamentação do artigo 37, inciso 21, na realidade trata da regulamentação do artigo 22, inciso 27. A segunda vez em que a Constituição Federal fala sobre licitações se encontra no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que determina a obrigatoriedade como regra ao dever de licitar para todos os entes da Federação, União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, bem como todos os poderes desses entes federativos e suas administrações indiretas, as autarquias, as fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas.
Assim, a regra geral positivada é o dever de licitar. Num terceiro momento, a Constituição Federal fala em seu artigo 173, inciso 3, da ratificação das empresas públicas e sociedades de economia mista em licitar. Apenas uma ratificação nesse sentido, pois dá a competência, mais uma vez, de que a legislação, a lei criadora dessas empresas ou dessas sociedades de economia mista pode legislar sobre licitação, mas novamente se vemos em choque com a legislação que trata das normas gerais, uma vez que abraçou toda a competência, não deixando nenhuma competência residual a esses entes. No quarto e último momento, a Constituição Federal trata de licitações no artigo 175, aonde determina como regra que todas as concessões e permissões de serviços públicos tenham que ser licitado na modalidade concorrência, modalidade maior e mais abrangente, pois o Estado, ao transferir a competência de prestação de um serviço público para a iniciativa privada, obrigatoriamente tem que ser um processo transparente e de maior relevância, aonde poderá ser aferida a realidade da necessidade em se transferir tal serviço ou não para a iniciativa privada. Assim, a regra geral é o dever de licitar. E essa regra geral, com o passar dos anos, veio sofrendo algumas situações dentro da própria legislação. A Constituição Federal, ainda reportando ao artigo 37, inciso 21, dá a competência, determina a todos os órgãos públicos que licitem. Porém, diz que a lei poderá trazer ressalvadas exceções. Assim, com o advento da Lei 8666, nós temos em 3 artigos desta legislação, que trata das licitações e contratos da administração pública, situações de exceções ao dever de licitar. Primeiramente, no artigo 17, aonde determina a dispensa de licitação. No artigo 17, a dispensa de licitação determinada é obrigatória e não facultativa. Os casos elencados nesse artigo demandam uma situação onde o administrador não poderá usar o seu poder discricionário de limitar-se ou de verificar a oportunidade e a conveniência do ato. É dispensada a licitação. No artigo 24, ainda da Lei 8666, nós temos a chamada licitação dispensável, outra exceção à regra ao dever de licitar. A licitação dispensável surge nos casos dos incisos elencados neste artigo 24 da Lei 8666. O legislador, muito sabiamente, trouxe tal possibilidade que fica ao caráter, à faculdade discricionária do administrador, para que ele atenda em determinados momentos o interesse público, evitando-se assim a burocracia que poderia demandar prejuízos maiores à comunidade. O que ocorre é que, com o passar do tempo, foram acrescentados mais incisos a esse artigo 24, aonde, em alguns momentos, nós vislumbramos no Brasil que, em algumas localidades, a regra passou a ser exceção. Então, a regra nessas localidades é não licitar. Basta citar que o Brasil possui cidades numa percentagem muito grande de população com abaixo de 50 mil habitantes. Assim, uma regra geral traçada pela Lei 8666 em relação aos valores para dispensa de licitação faz com que vários municípios não licitem de forma nenhuma, pois os seus valores, as suas aquisições não ultrapassam esses limites legais. Em contrapartida, ou em outras situações, essa mesma legislação não atende aos grandes centros, pois
Imagine quanto se gasta numa cidade como São Paulo de cartuchos de tinta. Nunca, em nenhum momento, ficaria abaixo de R$8.000 ao mês, enquanto em algumas cidades nunca se licitará para adquirir tais produtos. Esse é apenas um exemplo hipotético da situação que a legislação geral para um país de dimensões territoriais como o nosso não atende às especificidades e às peculiaridades. Por isso que licitar se tornou um problema sério, desgastante para qualquer administração pública de forma geral. Num primeiro momento, pelo desconhecimento, em segundo lugar, por normas gerais trazerem situações complexas para municípios que nem possuem técnicos especializados para a conduta de tal procedimento. Então, reportando ao artigo 24, nós temos a chamada licitação dispensável, que, a critério do administrador público, poderá ser ou não realizada. Exemplo clássico de licitação dispensável é o caso de emergência e calamidade pública previsto no inciso 4 do artigo 24, onde, em momento de grave situação de conturbação, a administração, ao invés de licitar através de procedimentos burocráticos que demandariam um tempo enorme, tem a faculdade, a possibilidade de contratar sem licitação para resolver os problemas advindos naquele momento e assim dar atendimento ao interesse público e social. E no terceiro momento, a licitação é inexigível de acordo com o artigo 25 da Lei 8666, sendo a terceira hipótese de exceção à regra do dever de licitar imposta pela Constituição Federal de 1988. A inexigibilidade ocorre quando a circunstância do fato encontrado na pessoa com quem se quer contratar impede o certame, ou seja, não há disputa. São casos de inexigibilidade previstos no artigo 25 da Lei 8666. É o caso do fornecimento exclusivo, devendo a exclusividade ser atestada por órgão do Registro do Comércio. Como exemplo de exclusividades, podemos citar um medicamento produzido por um único laboratório que detém a exclusividade de sua comercialização. Assim, seria totalmente inócuo e tempo perdido com a administração fazendo um procedimento burocrático de licitação, sendo que ao final desse certame, somente um dos fornecedores que detém a comercialização do produto iria participar e apresentar propostas à administração pública. Também é caso de inexigibilidade a contratação de serviços técnicos profissionais especializados e a contratação do setor artístico. Na questão da contratação de profissionais técnicos especializados, há uma divergência não aceita pelos tribunais superiores, que condenam tal prática. Isso em razão de que, em muitos casos, não há um atestado de idoneidade da empresa ou da pessoa contratada, do técnico, que detenha tal exclusividade, havendo outros profissionais no mercado que possam contratar com a administração pública. Assim, em razão do princípio constitucional da isonomia, nesses casos, os tribunais superiores estão dando pela ilegalidade do contrato e, como consequência, a sua anulação. Na questão do setor artístico, e que tal contratação ocorra diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo, observando-se que no Brasil é normal a contratação do setor artístico ocorrer através de vários empresários. Quando assim o for, obrigatoriamente deverá ser efetuado o procedimento licitatório. Ratifique-se que nos dois últimos casos citados de inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação do artigo 24, para validade é requisito necessário a publicação na imprensa oficial do ato de ratificação da dispensa de licitação ou inexigibilidade, acompanhada de sua justificativa. Princípios reitores da licitação.
Abordaremos nessa fase os princípios reitores da licitação. Temos dois tipos de princípios, os constitucionais e os ordinários da lei. Dentre os princípios constitucionais, elencados no artigo 37, caput da Constituição Federal, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme falamos, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Tais princípios demandam a todos os atos administrativos e não somente aos do procedimento licitatório. Assim, os princípios constitucionais previstos no artigo 37 caput deverá ser observado em qualquer ato administrativo. Juntamente com os do artigo 37 caput, encontra-se também na Constituição Federal os do artigo 5º caput, que trata do princípio da isonomia, e, no seu inciso 55, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Tais princípios devem ser sempre respeitados por qualquer que seja o administrador público e em qualquer que seja os seus atos. Além desses princípios constitucionais, a própria Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública trouxe, elencado em seus artigos, princípios reitores ordinários ao processo licitatório, que juntamente com os constitucionais deverão ser observados para que a licitação, ao seu término, não seja considerado ilegal. Esses princípios são: princípio da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do sigilo da proposta até a sua abertura, do procedimento formal, da adjudicação compulsória ao vencedor. Alguns doutrinadores acrescentam outros princípios de direito administrativo às licitações, mas, como base, e é pacífico na maioria dos doutrinadores, como sendo esses os princípios a serem respeitados pelo administrador público no ato de licitar. Tais procedimentos, tais princípios se encontram elencados em administração pública, nas aulas de direito administrativo básica. Não abordaremos as peculiaridades de cada um por demandar um tema diferente do aqui abordado. Modalidades de licitação. A Lei 8666/93, em seu artigo 23, prevê as seguintes modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, sendo que a existência da sexta modalidade de licitação, denominada pregão, se deu através da Lei Federal 10.520 do ano de 2002. As modalidades é que determinam as regras básicas da licitação. Assim, é de suma importância compreendê-las e saber diferenciá-las. Em primeiro lugar, é importante saber como se definem as modalidades de licitação. No caso das modalidades leilão e concurso, a definição se dá pela especialidade, ou seja, a modalidade será leilão quando a administração pública for efetuar alguma alienação de bens e produtos, de acordo com a legislação. A modalidade será concurso quando a administração pública instituir premiação para trabalhos artísticos, culturais, para os interessados em participar da disputa. Antes de adentrarmos as peculiaridades das outras modalidades, é importante saber como se dá a definição entre as modalidades concorrência, tomada de preços e convite, devendo-se observar, em primeiro lugar, o valor estimado para a contratação, ou seja, as regras contidas no artigo 23 da Lei 8666, que define as modalidades de acordo com a previsão de gasto a ser efetuado, observando-se que essa previsão é matéria pertinente à administração pública, pois a mesma deverá observar se tem ou não capacidade financeira e econômica para adquirir ou contratar em tal procedimento licitatório.
Outro ponto importante para a definição da modalidade é verificar se não há determinação legal obrigatória. A determinação legal obrigatória, em alguns casos, impõe o dever de licitar através de uma modalidade pré-determinada. É o que acontece no caso das permissões e concessões regidas pela Lei 8987 de 1995, que trata das concessões e permissões no Brasil. A Lei 8987 de 95 determina que, independentemente do valor a ser contratado, a administração pública, para conceder e permitir a exploração de serviços públicos, deverá obrigatoriamente licitar na modalidade concorrência pública. Isto em razão de se tratar de uma transferência de serviço público para iniciativa privada. E essa transferência deverá ser tratada de forma mais transparente e abrangente possível, no sentido de se verificar a viabilidade e o interesse público contido nessas concessões e permissões. O objetivo que se busca alcançar é o interesse coletivo, a satisfação das necessidades de uma determinada coletividade, colocando-se serviços à disposição destas na qualidade e quantidade suficientes à demanda coletiva. Por último, a definição da modalidade poderá se dar por opção da autoridade, ou seja, pelas regras dos valores do artigo 23, há uma modalidade a ser seguida num determinado procedimento licitatório. Porém, se a autoridade administrativa quiser optar por uma modalidade superior, mais complexa, que traga mais transparência e aumente o número de interessados na licitação, nada o impede. O que a lei não admite é que a autoridade, tendo por parâmetro as definições do artigo 23, queira efetuar a licitação em modalidade inferior e restritiva à competição. Importante não confundir modalidade de licitação com tipos de licitação, arroladas no artigo 45, parágrafo 1º da Lei 8666, que são licitação tipo menor preço, licitação tipo melhor técnica, licitação tipo técnica e preço e licitação de maior lance ou maior oferta. Tal confusão ocorre normalmente naqueles que num primeiro momento se encontram com a licitação como matéria de direito administrativo. Essa confusão normalmente ocorre em razão da singularidade, da proximidade das palavras entre tipos e modalidades. Não se esquecendo que tipos de licitação se encontram no artigo 45, parágrafo 1º da lei, e as modalidades de licitação se encontram no artigo 22 da Lei 866 e a sexta modalidade, pregão, se encontra na Lei 10.520 de 2002. A diferença básica é que as modalidades de licitação relacionam-se com o valor estimado e as regras do procedimento, enquanto os tipos de licitação relacionam-se com a forma de julgamento, atendendo ao princípio do julgamento objetivo, onde não exista dúvidas em saber previamente como será definido o vencedor do certame licitatório e que terá direito ao contrato com a administração pública. Por fim, adentraremos as modalidades propriamente ditas de licitação. A modalidade de concorrência é a modalidade de licitação para contratos de grandes valores, que se realiza com ampla publicidade para assegurar a participação de qualquer interessado que preencha os requisitos previstos no edital. A concorrência possui características que são a ampla publicidade, alcançada através da divulgação em diários oficiais e em jornais de grande circulação, com prazos pré-determinados pela Lei 8666, para que assim aqueles interessados possam ter tempo suficiente para atender aos requisitos do edital do certame licitatório. Em segundo
momento, a característica, uma segunda característica é a universalidade, ou seja, na concorrência, qualquer interessado pode participar do certame licitatório, não havendo necessidade de pré-requisitos anteriores para a sua participação. Traz, assim, a questão da surpresa no certame, onde não se sabe perfeitamente quais serão os licitantes que apresentarão propostas ao contrato objetivado. A fase chamada habilitação também é uma das características da concorrência, ou seja, a fase de habilitação é aquela onde a comissão julgadora de licitação fará uma análise da vida do futuro contratado, nas suas questões financeiras, econômicas, na sua regularidade fiscal, na sua regularidade jurídica e a qualificação técnica, onde será aferido do futuro contratado, seja pessoa física ou jurídica, a sua capacidade em dar atendimento às necessidades do interesse coletivo através do contrato da administração pública. A concorrência, assim, é a modalidade maior de um certame licitatório, aonde a sua abrangência determina uma transparência da qual as outras modalidades sofrem algumas restrições. A modalidade tomada de preços é a modalidade para valores intermediários, realizada entre interessados previamente cadastrados no órgão público ou que preencham os requisitos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à última data prevista no edital para apresentação de propostas, observada a necessária qualificação do artigo 36 da Lei 8666. É característica da tomada de preços a ampla publicidade idêntica à da concorrência pública, nos diários oficiais e em jornais de grande circulação, sendo diferenciada apenas em relação aos prazos para essa divulgação, um prazo reduzido em relação às concorrências públicas. Também é característica da tomada de preço a participação de licitantes cadastrados no órgão conforme ratificamos anteriormente, ou seja, para participar de uma tomada de preços, necessariamente a empresa postulante ao contrato público deverá se cadastrar no órgão público ou já ser cadastrada. Isto para que, num procedimento que agilize o procedimento licitatório, possa ser evitada, excluída a chamada fase de habilitação, aonde se verifica as capacidades inerentes à empresa para a prestação do contrato público, citadas anteriormente na modalidade concorrência pública. Assim, na tomada de preços, em tese, inexiste a fase chamada de habilitação, ou seja, a verificação de um rol extenso de documentos e exaustivo para a comissão julgadora de licitação. Outra questão em relação e peculiaridade em relação à tomada de preços é que esta possui edital de licitação, diferentemente da próxima modalidade a ser comentada, o convite, que possui carta convite. Convite como modalidade de licitação trata-se de contratos para pequeno valor, onde a disputa ocorrerá no mínimo entre 3 interessados do ramo pertinente ao objeto do contrato, cadastrados ou não no órgão público, escolhidos e convidados pela unidade administrativa através da chamada carta convite, e da qual também podem participar interessados que não estejam cadastrados e os cadastrados no órgão que não foram convidados. Estes deverão manifestar o seu interesse em apresentar propostas apenas com o prazo mínimo de 24 horas
antecedentes à data última para entrega das propostas. No convite, na modalidade convite, outra peculiaridade é que a lei não exige a publicidade nos diários oficiais e em jornais de grande circulação, devendo apenas fixar em local de fácil acesso a carta convite. Assim, entende a lei que o princípio da publicidade, a divulgação do convite foi atendido. Na modalidade convite, a fase de habilitação é dispensável. Não há necessidade da fase de habilitação, exatamente porque os 3 convidados, no mínimo, já são cadastrados no órgão ou terão que se cadastrar previamente. Assim, aquela linha, aquele rol exaustivo de documentos exigidos do licitante na modalidade convite é dispensável, cabendo a faculdade de dispensar ou não à autoridade administrativa no entendimento da oportunidade e da conveniência. Fazemos uma pequena observação em relação à fase de habilitação, que é essa fase de habilitação que, em tese, inexiste na modalidade convite e na tomada de preços, e existe, e é peculiaridade da modalidade concorrência, é aonde temos os maiores entraves e problemas licitatórios, pois perde-se o objetivo principal da licitação, qual seja o tratamento isonômico entre os participantes e a busca da contratação mais vantajosa para a administração pública, paralisando o certame, fazendo com que a comissão julgadora de licitação se torne quase que um fiscal da União, dos estados, do INSS, do FGTS e de outros órgãos públicos. Basta ver que é nesta fase que ocorre a maior incidência de recursos contra a inabilitação ou habilitação dos participantes, e é também nesta fase que há maior incidência de ingresso na justiça com mandatos de segurança, paralisando assim o certame licitatório, fazendo com que a administração seja obrigada, naqueles contratos chamados de essenciais, que não possam sofrer solução de continuidade, a administração use da exceção ao direito, ao dever de licitar, previsto na Constituição Federal. Assim, é utilizado essa fase, não pela maioria, mas por alguns licitantes, nos seus próprios interesses em contratar sem licitação, através da licitação dispensável do artigo 24, a ideia de paralisar o certame, dar cabo, dar andamento a um pensamento da paralisação do certame na fase de habilitação. Essa fase de habilitação, então, se torna o entrave enorme dentro do procedimento licitatório. Bem a propósito, na modalidade pregão, que trataremos a seguir, foi invertida essa fase de habilitação. No pregão, inicialmente discute-se as propostas, verifica aquela empresa que apresenta a maior vantagem para contratar com a administração pública. E após essa situação, aí sim se verifica a documentação, a habilitação dessa empresa, apenas verificando os seus documentos, deixando de lado todo aquele cansativo e exaustivo trabalho de verificação de documentos de todos os participantes antes de se ver qual que era a melhor proposta para a administração pública. Apenas como exemplo hipotético, tal situação ocorria anteriormente nos concursos públicos para a magistratura. Na magistratura, até algumas décadas atrás, no ato da inscrição, o candidato deveria apresentar todo um exaustivo e cansativo rol de documentos, para que a comissão analisasse e deferisse ou indeferisse a inscrição no concurso. Ora, totalmente inócuo, porque na realidade os concursandos
que passariam para a segunda fase normalmente era inferior a 30%. E aqueles que efetivamente iriam ingressar na magistratura não chegavam a 5 ou 6% dos inscritos. Ora, um trabalho totalmente cansativo e inócuo. Nos dias de hoje, as inscrições para tais concursos se dão apenas com uma declaração de que inexiste alguma situação impeditiva do futuro candidato e somente aqueles que forem convocados e chamados a ingressar que apresentarão os documentos necessários para seu ingresso à magistratura. Assim deveria ser feito no procedimento licitatório. A inversão total, ao invés de se analisar cansativamente toda uma relação de documentos de todos os participantes antes de verificar quem efetivamente apresentou a melhor proposta, a mais vantajosa para a administração pública, deveria se ver a proposta e, posteriormente, somente os documentos desse vencedor, desse futuro contratado da administração pública. Essa é a ideia que vem amadurecendo e que não está contemplada no futuro projeto, no projeto em trâmite no Congresso Nacional da nova lei de licitações, que a propósito não será tão nova, pois está em trâmite desde 1995. Passamos à modalidade pregão. A modalidade pregão, para que fosse aqui comentada na sua forma exaustiva, demandaria praticamente o mesmo tempo que estamos tendo nessa oportunidade. A modalidade pregão é cabível para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances no momento da abertura. Existem as figuras do pregão presencial e do pregão eletrônico, que não poderemos abordar profundamente, exatamente em relação de demandar algumas peculiaridades e especificidades que o tempo não nos permite. Para se falar sobre a nova modalidade de licitação, seria necessário uma aula específica para que assim não deixasse dúvida. Ressaltamos que também não é a solução, o bálsamo para todas as mazelas de licitação. É apenas mais um passo dado nessa linha evolutiva de se alcançar uma transparência, uma dinâmica e o melhor uso do dinheiro público. Basta citar que o Brasil gasta em torno de 35% do seu PIB com licitações. Então, é uma quantia e um numerário enorme que é muito mal direcionado em alguns momentos. Basta ver as questões das exceções, pois se somados os municípios e os órgãos que não licitam no Brasil, exatamente pelas exceções do artigo 24 e do artigo 25 da Lei de Licitações, esse somatório superaria em muito as denúncias e os números de fraudes que são chegados ao nosso conhecimento através da empresa. Isso com certeza. Fases da licitação. O procedimento licitatório possui uma fase interna e outra fase externa. A fase interna é destinada à intenção da entidade licitante em se preparar e se adequar para o futuro contrato. Nessa fase é que se verifica o futuro objeto do contrato ou do fornecimento, da prestação de serviço, da concessão, da permissão ou da alienação. É nessa fase que a administração irá detalhar uma minuta de um futuro contrato e do edital, que colocará como características as condições mínimas para a sua participação no procedimento licitatório, seja da empresa, seja da pessoa física licitante. São as regras entre as partes. O edital faz regra entre as partes. Isso é, uma vez colocadas essas questões na fase interna, a administração pública possui ainda a possibilidade de alterar tais situações e tais requisitos. Também é nessa fase interna que a administração pública verificará
se existe a capacidade financeira e a disponibilidade na lei orçamentária para tal contratação. Ou seja, a administração só pode fazer o que a lei lhe permite. Dessa forma, a contratação, o fornecimento, a prestação de serviço deverá estar contemplada na peça orçamentária anual da entidade que esteja licitando. Também é nessa fase interna da licitação que haverá o ordenador de despesa, ou seja, aquela autoridade que determina que se dê prosseguimento à preparação da futura licitação que ensejará o futuro contrato administrativo. Pois não seria óbvio nem produtivo que a administração pública, em determinado momento, procedesse a um procedimento licitatório com publicações em diários oficiais, com publicação em jornal de grande circulação, com o dispêndio de horas de funcionários e servidores públicos, com a necessidade de exaustivos procedimentos de verificação de documentação e outras situações, sendo que ao final desse procedimento verificasse que não tinha autorização orçamentária nem condições financeiras para arcar com tal contratação. Então, é nessa fase interna que aparentemente não se reveste de importância e nem é dada a importância devida que a administração pública deverá se atentar para a questão principalmente a financeira e posteriormente para as regras contidas no edital e na minuta do futuro contrato. A fase externa, por sua vez, inicia-se com a publicidade do certame licitatório, ou seja, com a divulgação no diário oficial e na imprensa através dos jornais de grande circulação, ou no caso da modalidade convite, como já dissemos, na fixação da carta convite no mural de avisos da entidade que esteja licitando. A partir daí, inicia-se a fase externa da licitação. Nesse momento, as empresas e as pessoas que queiram contratar com a administração pública poderão, a seu critério, sendo um direito, pedir esclarecimentos ou colocar impugnações ao edital, caso entendam que esse esteja favorecendo determinado produto ou determinado fornecedor futuro contratado. As impugnações é direito do licitante e direito de qualquer cidadão, conforme reza o artigo 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8666. Após essa divulgação, a fase externa continua no seguinte sentido: a comissão irá avaliar e julgar impugnações que, caso possa ocorrer, ou inclusive nada impede que nesse momento também seja impetrado o mandato de segurança por quem entenda que tenha seus interesses desrespeitados pela comissão. Sendo que, conforme o sistema administrativo brasileiro reza, seguindo o sistema da jurisdição única, não é necessário, como dizem, se exaurir e se esgotar as instâncias administrativas antes de se impetrar a medida judicial cabível para se ver resguardados os seus direitos. Na fase externa, se dá o procedimento da licitação, após superado esses entraves. O procedimento da licitação está previsto no artigo 43 da Lei 8666, sendo um procedimento formal, rígido e severo, pois a ausência ou a mudança de sequência no procedimento licitatório ensejará a nulidade do contrato. No segundo momento da fase externa da licitação, teremos a fase chamada habilitação, já comentada anteriormente. A fase habilitação, como dissemos, se presta a verificar a capacidade do futuro contratado em prestar os serviços que a administração queira contratar.
Nessa fase de habilitação, há a possibilidade da interposição de recursos administrativos na questão da inabilitação e da habilitação dos participantes, de acordo com o artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Essa interposição de recursos administrativos faz com que a comissão julgadora de licitação possa rever os seus atos e, porventura, corrigir algum ato eivado de vício. Essa questão da posição da comissão julgadora, se a mesma mantiver sua posição e a sua definição em habilitar ou inabilitar determinado licitante, deverá, de ofício, ser remetido para a autoridade superior, que verificará a condição do recurso e a posição da comissão julgadora. Nesse momento, se demanda um longo prazo. Isto porque, quando uma empresa interpõe recurso contra outro participante, a administração pública, no princípio constitucional já mencionado aqui, do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, deverá obrigatoriamente, antes de se manifestar, dar condições que a empresa que sofre a ação recursal, o mérito do recurso, possa colocar suas contrarrazões ao procedimento, ao recurso, para que assim dê subsídios para que a comissão faça um julgamento idôneo e sem tendências. Essa fase, como dissemos, é por demais demorada exatamente por essas possibilidades. Já foi observado em trabalhos acadêmicos que nessa fase existe a possibilidade e comprovadamente há licitações que demandam por anos sem dar um passo seguinte na questão da habilitação. Isso demandaria uma polêmica e um trabalho exaustivo para a comissão. Basta ver a enormidade do Brasil, pois se alguém ou alguma empresa tenha sido declarada inidônea em contratar com a administração pública no estado do Amazonas, dificilmente tal informação chegará ao estado de São Paulo. Isto em razão da dificuldade em se manter um sistema integrado de informações que dificulta sobremaneira as decisões da comissão de licitação. Abrindo aqui um parênteses, observando que a comissão julgadora de licitação, na maioria dos entes públicos, principalmente os municípios menores, não detém capacidade técnica para tal empreendimento. Basta ver que acumulam tal atividade apenas para auxiliar a administração pública, muitas vezes sem a capacidade técnica necessária que tal serviço demanda. Também não haveria a possibilidade da administração manter em seus quadros pessoal técnico qualificado somente para licitações, se no seu município ocorrem licitações esporadicamente, 1, 2 a cada 1 mês, 2 meses. Então seria totalmente um desperdício de dinheiro público. Assim, a comissão de julgadora de licitações nem sempre possui a capacidade suficiente para atender e verificar todas as situações legais que é licitar. As comissões de licitações também são relegadas ao segundo plano na questão de cursos de especialização. Por quê? Porque a administração pública, com as dificuldades financeiras hoje decorrentes nos municípios, isso é regra geral, não tem capacidade em enviar seus funcionários, seus servidores públicos para fazerem cursos técnicos especializados e tratar a licitação com o devido processo legal que deva ser observado. Além disso, a administração também se sente nessa situação de não enviar servidores, exatamente porque as comissões de licitações, de acordo com a Lei 8666, têm que ser substituída anualmente, em no mínimo 2/3 de seus membros.
o que demanda um trabalho desgastante, pois aqueles que estão já aprendendo e participando de licitação, que adquirem uma certa prática e vivência, não podem mais fazer parte dessas comissões, pois a lei interpreta e já lhe dá uma rotulação de que, em permanecendo nessa função por algum tempo maior, fatalmente se sucumbirá às tentações que advirão do fato em se tratar com um aspecto de amizade, já quase amizade, com os fornecedores do órgão público, pois essa relação em seu dia a dia se tornarão frequentes e a cada dia mais haverá essa relação muito próxima entre fornecedores e comissão julgadora. Assim, a lei exige essa substituição anual, privando da qualidade de servidores que possuem a capacidade técnica adequada para conduzir um certame licitatório e, em seus lugares, nessa comissão julgadora de licitação, encontrarão dificuldades iniciais aqueles membros que nunca tiveram contato com tal ato administrativo que é licitar. Essa é a segunda situação. Então, na habilitação, como já dissemos, como fase externa da licitação, é a questão mais complexa e que hoje paralisa certames licitatórios de forma insuperáveis, a não ser através do cancelamento e o início, às vezes, de outro procedimento, o que demanda despesas ao erário público e demora para o atendimento coletivo. Ainda na fase externa, temos a fase de classificação. É nessa fase externa da classificação que serão abertos os envelopes propostas dos licitantes. Nesse momento, a comissão julgadora abrirá os envelopes e abrirá o prazo recursal, constando em ata, fará constar em ata a presença dos licitantes, alguma autoridade presente e iniciará, se todos os licitantes estiverem presentes na audiência, o início da contagem do prazo recursal. Novamente teremos aquela situação idêntica à fase de habilitação, onde os licitantes, nessa situação de propostas, irão interpor recurso em razão da proposta apresentada pelos demais. Também a comissão abrirá novamente prazo para contrarrazões da empresa atacada e vice-versa. Novamente, a administração ou a comissão julgadora, através da administração de seus membros, poderá acatar ou não os recursos interpostos. Em mantendo a sua decisão, novamente deverá ser remetido o recurso à autoridade superior, que acatará ou não o recurso num duplo grau de jurisdição administrativa determinada pela Lei 8666. Após essa situação, teremos na fase externa o que chamamos de julgamento. O julgamento é a ordenação das propostas numa ordem de acordo com o tipo de licitação já comentado, previsto no artigo 45, parágrafo 1º da lei. Ou seja, se a licitação for do tipo menor preço, numa ordem decrescente será colocados os classificados. Essa situação demanda a publicidade e, mais uma vez, poderá haver interposição de recursos. Isso observando-se que nada impede que, nesse momento, também o licitante insatisfeito com as decisões tanto da comissão quanto da autoridade superior possa ingressar nas instâncias judiciais para se ver satisfeito em seus quesitos e no seu entendimento. Uma vez efetuada essa classificação, a comissão de licitação deverá, antes de definir por aquela que apresentou o menor preço, no caso hipotético aqui apresentado, verificar a situação da proposta inexequível. Proposta inexequível são aquelas que trazem preços
fora do mercado, para cima e para baixo também. Nessa questão dos preços inexequíveis, a administração pública verificará se esse preço não está muito acima do mercado ou muito abaixo. Porque, aparentemente, um contrato abaixo de mercado pode, aparentemente, como dissemos, parecer benéfico à administração, mas com certeza trará prejuízos. Por quê? Em relação a esse preço inexequível, com certeza poderá demandar uma qualidade inferior na prestação dos serviços ou em dificuldades em se terminar um contrato e uma obra da administração pública, trazendo à administração consequências muito maiores do que o suposto lucro auferido nessa proposta mais vantajosa. A proposta inexequível, quando surge no procedimento licitatório, dá a faculdade ao administrador público de solicitar ao licitante, de acordo com o artigo 48 da lei, que reapresente uma proposta, para que assim ganhe tempo ao procedimento licitatório. Ora, não ferindo em nenhum momento o princípio da isonomia, como alguns doutrinadores entendem. Por quê? Se ele já tinha a menor proposta e ela, mesmo assim, é inexequível, e a administração, através da determinação legal do artigo 48, lhe concede um novo prazo de 8 dias úteis para reapresentar uma nova proposta com preços de mercado, em nada está ferindo o princípio da isonomia, pois, detentor do preço menor, ela novamente irá reduzir os seus preços para se adequar às condições de mercado. Pois bem, aberto esse prazo recursal do artigo 48 da Lei 8666 e novamente apresentada a proposta com preço inexequível, permanecendo a situação anterior, a legislação dá a faculdade à administração pública de contratar dispensando a licitação com base no artigo 24 da Lei 8666. Isso para dar atendimento ao interesse coletivo, ao interesse público. Essa é a situação dos preços inexequíveis, né? Preço inexequível, então, é a possibilidade de os preços estarem acima ou abaixo de mercado. Observando que a Lei 9648 de 1998 trouxe a possibilidade e regras mais claras para a determinação desse preço chamado inexequível em propostas apresentadas em procedimento licitatório, que demanda uma análise matemática, uma média aritmética entre as propostas apresentadas, achando-se um parâmetro médio mínimo e, a partir dessa preço médio alcançado, 30% que fique acima ou 30% que fique abaixo dessa média apurada será considerado como preço inexequível. Observando-se que, se essa média apurada, a proposta apresentada ficar entre 20% e 30%, não extrapolando o índice para ser considerada como inexequível, a lei determina que haja uma nova garantia para o futuro contrato, que se dê uma garantia a mais pelo contratado para a execução do futuro contrato, evitando-se assim dissabores futuros. Pois bem, essas são as fases externas da licitação, dentro de suas características. Na questão, ainda observando-se alguns detalhes que possam surgir e acontecer durante o procedimento licitatório, nós temos a chamada licitação deserta. Licitação deserta é aquela aonde, após efetuado toda a publicidade exigida pela lei, ou seja, publicação nos diários oficiais e em jornais de grande circulação, não acudiram e não apareceram nenhum interessados em contratar com a administração pública e assim não houve apresentação de propostas. Essa é a chamada licitação deserta. Nesse caso, a administração pública, no sentido de se ver resguardados os interesses coletivos, o interesse da
coletividade, as essências da administração pública, dá também a Lei 8666 a possibilidade da administração contratar com dispensa de licitação do artigo 24 da lei. Licitação também pode ser considerada fracassada. A licitação fracassada, às vezes, traz uma confusão em relação a preço inexequível. A licitação fracassada ocorre em situações onde foi disparado um procedimento licitatório na sua fase interna, iniciou-se a fase externa, houve apresentação de propostas por licitantes interessados, porém, todos os licitantes, ou na habilitação ou na fase de apresentação de propostas, foram todos inabilitados ou tiveram suas propostas desclassificadas. Assim sendo, se tiverem todas as suas empresas participantes consideradas inabilitadas, a administração pública, por falha do edital, por mau entendimento, poderá a todos abrir a possibilidade de apresentação. A questão dos preços das propostas, quando todas as empresas apresentaram propostas inexequíveis, por exemplo, que não atendem o edital, a licitação foi considerada fracassada, pois iniciou-se e não alcançou seu objetivo final. Assim, a administração também poderá utilizar-se da faculdade do artigo 48, concedendo, neste caso, prazo de 8 dias úteis para que todas as empresas licitantes possam reapresentar propostas. Essa é a chamada licitação fracassada, observando-se que há uma divergência doutrinária na questão da apresentação de documentos, o suprimento da documentação. Acredita-se que seja uma questão mais propriamente da administração em se republicar o edital, corrigindo as falhas apontadas que induziram a todos os participantes a falha e serem considerados inabilitados, do que se reabrir prazos em relação a essa situação. A divergência doutrinária persiste nesse caso e é pacífica na questão dos preços inexequíveis, ou seja, na licitação fracassada, se todos os preços forem considerados inexequíveis, a administração pública contratante tem a faculdade, a possibilidade de reabrir um prazo de 8 dias úteis, de acordo com o artigo 48 da lei, para que todas as empresas reapresentem as suas propostas no sentido de se alcançar o interesse e o objetivo dessa licitação mais rapidamente, do que se retroagir e novamente efetuar publicação do edital, fazer a fase de impugnações e recursos ao edital, observar novamente a fase de habilitação, classificação e julgamento. Essas são as fases internas e externas da licitação. Finalizado a fase da apresentação de propostas, a abertura das propostas, efetuada a classificação e julgamento, a comissão julgadora de licitação deverá remeter o processo administrativo com um relatório simplificado à autoridade competente. Nesse caso, geralmente a autoridade superior competente trata-se da mesma que ordenou inicialmente na fase interna da licitação o procedimento licitatório. Essa autoridade superior, ao receber o processo licitatório, deverá fazer um juízo da autotutela, no princípio da autotutela no direito administrativo, ou seja, verificará se a comissão julgadora atendeu a todos os requisitos legais e, assim entendendo, estará avocando para si, chamando para si a responsabilidade dos atos de seus subordinados, no caso, a comissão julgadora de licitação. Em entendendo que essa licitação está de acordo, ele homologará a licitação.
Observando-se aqui, fazendo mais uma vez um pequeno parênteses, nesse momento a autoridade poderá tomar 3 decisões. A primeira é exatamente homologar o resultado da licitação, né, e adjudicando à empresa vencedora o futuro contrato administrativo. Essa é a primeira das hipóteses. Na segunda das hipóteses, poderá ocorrer a revogação. A revogação não se trata de questão de ilegalidade, mas sim de conveniência e oportunidade do administrador público. Por quê? Por vezes, a demora no procedimento licitatório faz com que aquele contrato, aquela licitação, ao ser finalizada, não tenha mais a conveniência e nem seja necessária ao interesse coletivo, à administração pública, que já resolveu de outra forma o objeto daquele contrato que vinha sendo licitado. Nesse caso, o administrador público revoga o procedimento licitatório, observando-se que sempre, justificadamente, no interesse coletivo e observando a conveniência e a oportunidade do ato. Também poderá, numa terceira hipótese, o administrador público anular o procedimento licitatório, quando, verificando o processo recebido da comissão julgadora, detectar que esta descumpriu determinação legal. Assim, dessa forma, no princípio da autotutela já comentado, a autoridade administrativa deverá anular o procedimento licitatório. Ratifique-se que revogação trata da conveniência e da oportunidade e anulação trata-se da ilegalidade. Nos dois casos, ou seja, a revogação ou a anulação, deverá obrigatoriamente o administrador público abrir prazo para a manifestação da empresa vencedora da licitação para que possa apresentar as suas contrarrazões no seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, previstos também no artigo 49 da Lei de Licitações. Estas são as 3 hipóteses que o administrador público deverá optar: anular, revogar ou homologar o procedimento licitatório, adjudicando o objeto da licitação ao vencedor do procedimento licitatório, convocando-o para efetuar a contratação e, posteriormente, publicando uma minuta do contrato efetuado pela administração pública, dentro dos permissivos legais e em atendimento à Lei de Licitações. Finalizando, agradeço a oportunidade que o seminário da Trinolex me concedeu para fazer uma pequena abordagem de licitação que provavelmente deveria demandar algumas peculiaridades, entrar em algumas especificidades, que aqui não era o momento oportuno, acreditando que não faltará uma nova oportunidade para que em novos seminários possamos detalhar especificamente alguns pontos de licitação que aqui foram abordados muito genericamente. Muito obrigado.